Sejam bem-vindos ao Flam Podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre teologia básica do Instituto Jovens da Verdade. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom estar aqui contigo, Fábio. Maravilha! Primeiro quero fazer um agradecimento à Igreja Batista Urbana, que cede espaço aqui para a gravação do nosso podcast. Vitor, a Flam por bastante tempo ele tinha um instituto que depois virou faculdade. E ao virar a faculdade, a gente começou a atender um público-alvo que era de pastores, líderes que queriam fazer um curso de graduação em teologia. O nosso curso de graduação ele é reconhecido pelo MEC, tem nota 5 na ENAD, é um dos melhores cursos do país, mas também cursos de pós-graduação com conhecimento em uma determinada área. E pensando na igreja, a gente começou a refletir se a gente atendia de fato a igreja e percebemos que a gente atendia em torno de 5% da igreja, que eram os líderes que queriam fazer graduação e pós-graduação. E depois nós começamos a pensar como é que nós podemos atender os 95% da igreja que quer ter um conhecimento, mas que não quer fazer um curso longo, de longa duração, né? E aí nasceu o nosso Instituto Jovens da Verdade. E com muita alegria a gente convidou o Vitor para assumir a coordenação, os conteúdos, né, do Instituto. E como é que tem sido estar à frente do Instituto Jovens da Verdade? Para mim tem sido muito bom nessa fase inicial de planejamento, gravação, contato com professores novos. Tem sido uma experiência de trazer um pouco para os Jovens da Verdade os novos jovens. Não apenas para fazer o curso, mas também novos jovens que são professores, instrutores do nosso instituto, né? Então, a ideia é retribuir um pouco do que o Jovens da Verdade fez para mim. Quando eu era um jovenzinho, 20 anos atrás, né, e pretendia ir para o ministério, o Jovens da Verdade teve uma grande contribuição. Você teve contato com os Jovens da Verdade em acampamentos? Eu conheci o Jaziel Botelho no acampamento da minha igreja, no acampamento de jovens da minha igreja. E depois disso a gente ficou curioso por saber qual que era o acampamento desse cara chamado Jaziel, que é sujeito bíblico, sério, com o texto. Presbiteriano, mas super descontraído, engraçado, já de idade mais avançada, mais jovial, mais jovem do que um monte de jovem que estava lá no acampamento. Aí eu falei, quem é esse cara aí, né? Então, e aí fomos eu e mais 3 pessoas no acampamento mesmo, no Jovens da Verdade. Então, a gente conhece o Jaziel no acampamento da nossa igreja, que ele foi convidado para ser preletor, e depois disso, eu e mais 3 amigos resolvemos ir para o Jovens da Verdade conhecer aquilo ali. E aí a gente se encanta, né? Porque o lugar é lindo, o jeito de fazer ministério é leve, é bem-humorado, mas essa leveza não se traduz em frivolidade com teologia. A gente chega lá e encontra os palestrantes falando. Na época que a gente foi, se não me engano, quem falou, faz bastante tempo, mas Jaziel Botelho foi um dos palestrantes, mas Marcelo Gualberto foi outro. Da MPC. Então, da MPC, exatamente. Pô, você olha assim e fala, caramba, que palavra desse cara. Então, Pedro do Borel. Então, assim, a gente teve uma experiência muito boa, eu e esses amigos, nós tivemos uma experiência muito boa, e a partir de então, eu sempre tive contato com os Jovens da Verdade, e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar com os Jovens da Verdade, o que é maravilhoso. Não, e essa profundidade com leveza é imprescindível para a juventude hoje, né? Eu tive um prazer posterior de perceber um outro lado da moeda, que é também de uma profundidade incrível, que é a Ivone. Sim. Demorou um pouco mais para eu conhecê-la, mas
ao conhecer, eu falei, poxa vida, cara. E aí a leveza vem de um outro jeito, que não era tanto no humor, mas era numa delicadeza, numa feminilidade muito santa, mas ao mesmo tempo leve. E eu acho que o Jovens da Verdade, ele foi para mim um antídoto para o problema que eu particularmente vejo com grande pesar na igreja evangélica brasileira, de todas as denominações, chamado legalismo. Eu vi no Jaziel um jeito de enfrentar o legalismo, e eu vi na Ivone um outro jeito de enfrentar o legalismo, e os dois estavam ali sendo super sérios, super espirituais, super teológicos. Não, maravilhoso. Eu lembro, a primeira vez que eu fui no seminário, que eu me formei na graduação, a primeira pregação que eu fui ouvir tinha o tema sobre a pessoa hipostática de Cristo. E eu estava chegando no seminário e falei assim, o que é esse tal de negócio, pessoa hipostática de Cristo? Aí na mensagem, Cristo é tanto Deus quanto homem. Eu falei assim, pô, não tinha um nome mais tranquilo? Essa é uma daquelas, eu acho que eu vou colocar, eu não sei se eu vou fazer isso, tá? Não vou prometer, mas se eu tiver um tempo sobrando, nesse nosso curso inicial no Instituto Jovens da Verdade, que é um curso básico de teologia, eu vou procurar fazer um glossário dos termos difíceis de teólogos para conceitos fáceis. Porque o que acontece é o seguinte, nós temos um trabalho do teólogo, em grande medida, deveria ser traduzir em termos fáceis para o povo conceitos difíceis da teologia. E tem muitas vezes que o teólogo faz o inverso. Pega uma coisa que é simples, uma coisa que é relativamente fácil, e cria um termo assustador para aquilo, né? Então, assim, às vezes tem coisas que são conceitos até complicados, mas dá para você explicar simples? Não, cara... Então, não vamos chamar de já e ainda não, vamos chamar de tensão dialética da escatologia. Poxa vida, cara. Pois eram essas coisas que eu olhava e falava assim, nossa, tinha que ter um nome mais fácil para isso aqui, né? Ou também, eu dava risada quando alguém ia citar o grego ou o hebraico e falava assim, não, isso aqui significa tal coisa, tal. E no final das contas, significava o que estava lá no texto mesmo. Não, isso é uma outra coisa que é um vício que a gente tem. Tem vários motivos para esse vício existir, mas que é apelar para a língua original como se ela fosse uma espécie de decodificador das maravilhas teológicas que ficam acessíveis a só um grupinho muito especial que teve acesso aos idiomas originais no seminário. Como se o tradutor do texto bíblico, aquele cara que teve o grego e o hebraico no seminário, mas ele fez mestrado, ele fez doutorado, se especializou em idiomas originais e foi lá traduzir a Bíblia que você tem na mão. E normalmente não é um cara sozinho, é uma equipe, né? Como se esses caras soubessem menos do que o camarada que subiu e fala assim, olha, tua Bíblia está errada. Pô, cara, tua Bíblia está errada. Não é por aí. E, na verdade, claro, você conhecer os idiomas originais vai enriquecer a sua leitura bíblica. Não estou dizendo o contrário. Mas as traduções que a gente tem para a língua portuguesa são fruto de um exercício muito fervoroso, muito dedicado, de gente que estudou muito para fazer e que faz direito e que é submetido à revisão. Quer dizer, o cara não tirou aquilo ali da cabeça dele, de orelhada. Não vou traduzir de orelhada aqui. Não é assim que funciona, né? Eu até brinco. Eu tenho um quadro no meu canal que eu brinco com isso, que é o Rinha de Bíblia. Eu pego várias traduções, né? E eu faço uma rinha de traduções bíblicas, é um fight das traduções quando elas divergem ali para traduzir alguma coisa. Eu faço um negócio que o Saião fazia com a gente no seminário. O Saião fazia um exercício de engenharia reversa. O que o tradutor pensou para traduzir esse texto desse jeito aqui? Eu não tenho o brilho do Saião. O Saião fazia isso com uma maestria fora de série. Eu não tenho essa capacidade toda. Mas é muito engraçado. Por quê? Porque tem hora que você percebe que o tradutor da NVI fez o melhor trabalho. Tem hora que você vê que o tradutor da Almeida,
Nova Almeida atualizada ou a revista atualizada, foi quem traduziu aquilo melhor. Tem outra passagem diferente, que é o cara da NTLH. Esses dias e aí no final do quadro, eu falo assim, olha gente, isso daqui é subjetivo, eu vou dizer por que eu tô preferindo essa, depois essa, nessa passagem aqui. Então no meu ranking de preferência, e aí recentemente teve uma passagem que a NTLH ficou em segundo lugar no meu ranking de preferência de traduções, né? O pessoal nos comentários fica doido, né? Porque NTLH, onde já se viu? Aí você briga de time, né? Aí você pergunta pro cara assim, tá, mas você estudou grego? Aí o cara fala, não. Né? Então, assim, muitas vezes essa história do idioma original serve quase como se fosse uma reserva de mercado. Olha, é um conhecimento aqui que você, Hellis Mortal, não tem acesso, mas eu tenho, tá? Então, senta aí e escuta porque eu tenho para te ensinar. Não é assim. Não. As traduções são boas. Tem hora que uma é melhor, tem hora que a outra é melhor. As traduções são bem feitas. As traduções para a língua portuguesa são muito bem feitas. E aí vira isso, vira o cara quase que, termo difícil aqui da teologia, quase que um gnosticismo. É o cara que tem a gnose, é o cara que tem o conhecimento secreto que é realmente valorizado dentro da comunidade. Quem não tem a gnose, que é o conhecimento secreto, isso é uma heresia, tá, gente? É uma heresia histórica da história da igreja, chamada gnosticismo, que é como se Deus não tivesse se revelado, tivesse um mistério ainda que não foi revelado, que só as pessoas mais especiais poderiam vir a conhecer, sabe? Não, legal. E falando de descomplicar, a teologia, o nosso curso de teologia básica, que agora já está disponível no Instituto Jovens da Verdade, vem para isso, né? Mostrar a organização da teologia, mas de uma forma simples. Sem deixar de ser profunda, né? Fábio, assim, quando eu entrei no seminário, eu fiz um seminário que ele era modular. Então, você começa fazendo hebraico, porque tinha naquele semestre, e no outro semestre o que tinha era a teologia sistemática. Aí você pega e faz a teologia. Então eu fiz as coisas tudo fora da ordem. E monte esse quebra-cabeça por sua conta e risco. Excelente seminário que eu fiz. Não tenho nada para reclamar do seminário que eu fiz. Não vou fazer a propaganda dele, mas quem sabe qual é o seminário. E para mim um dos melhores seminários do país. Só que ele tem esse lance. Ele cobra uma maturidade do aluno de pegar aquelas peças e montar o quebra-cabeça. Porque ele é modular. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que vão aprendendo teologia na internet, buscando ajuda das caixinhas do Instagram, digitando no YouTube, comprando livro, que na época que eu estudei também não tinha esse monte de livro traduzido em português que tem hoje, é uma facilidade. Eu comecei a perceber que tem muita gente interessada, mas que está com a teologia cheia de buracos, cheia de lacunas. E o cara sabe muito de um determinado negócio e sabe nada de outro. Tem uma galera aí, quem é da internet sabe de quem eu tô falando. Quem são essas pessoas. Mas eu brinco que são Zé Patrística. Um tempo atrás teve a modinha da teologia reformada, tinha os reforchados, né? Agora tem a modinha da patrística que tá ali. Né? Eu sou reformado, tá, gente? Então, quando eu brigo com o pessoal reformado, eu tô batendo em mim mesmo. Casa, exato. Como o pessoal fala, tem lugar de fala. E eu gosto da patrística também. O cara sabe muito de patrística, não sabe nada de exegese. Não, precisa saber. Aí o outro que sabe muito de teologia bíblica, não sabe nada de história da igreja. Tem que equilibrar. E aí, cara, como que equilibra? Quais são as áreas da teologia? O que é o básico de cada área da teologia que eu deveria saber? Como que eu sei qual é o tema que esse livro aqui está tratando? O curso de Teologia Básica ele vem cobrir essas lacunas de uma maneira que eu tentei montar, a tentativa, que ele seja útil tanto para a pessoa que tem zero de teologia, está começando agora, vai começar a pegar, quanto para a pessoa que já aprendeu um pouco, mas sente que falta alguma coisa, quanto para aquela pessoa que tem uma experiência ministerial já há algum tempo e fala assim, cara, eu queria voltar a estudar, eu queria reciclar,
faz tempo que eu... Então, esses 3 públicos eu acho que são públicos que se beneficiariam do curso que a gente tem hoje. Num curso, um currículo normal de teologia, você tem 4 colunas principais. Teologia bíblica, dogmática ou sistemática, histórica e filosófica. Isso, perfeito. Como é que você estruturou o curso de teologia básica? Tem uma predominância em cada uma ou é junção das 4? É um pouco junção das 4 com um viés bastante prático, tá? Então, o que acontece? Uma coisa é o plano pedagógico e a didática separada dessas coisas que a gente acabou de mencionar, que você acabou de mencionar. Então você tem a teologia bíblica, dogmática, filosófica e a história da teologia e tal. Quando você vai estudar essas coisas, você percebe que elas se misturam. Então, por exemplo, para fazer exegese, você tem que ter algum tipo de abordagem hermenêutica. E então exegese é coisa da teologia bíblica, só que a abordagem hermenêutica é uma discussão filosófica. Sim. Então, como que você trabalha com essas 2 coisas totalmente separadas? Não dá. Então, eu prefiro trabalhar com uma perspectiva de sequência, uma sequência de aprendizado, como se fosse uma escada, como se fosse degraus, etapas, acho que a palavra certa é essa, etapa, como se fossem etapas metodológicas. Mas elas se relacionam, elas estão ligadas entre si, e muitas vezes você sai de um degrau que está aqui em cima e volta para o primeiro degrau. Então você começa com a abordagem do texto, que é a hermenêutica, depois você vai para o texto propriamente dito, que é a exegese. A hermenêutica é filosófica? Mas ela mexe um pouco com a Bíblia. A exegese já é Bíblia mesmo. Mas essa exegese produz uma teologia, e a partir dessa teologia de várias exegeses, a gente forma uma sistemática ou uma dogmática. Né? Se a gente for pensar em termos da teologia alemã, porque também tem isso. Nos Estados Unidos, se você fala em teologia sistemática, se entende uma coisa. Na Alemanha, se entende outra. Se você pensar no jeito alemão de se pensar em sistemática, quando você está usando a palavra sistemática, você está abrangendo ao mesmo tempo dogmática, ética e histórica. Porque a teologia histórica para o alemão é como a teologia sistemática foi feita ou como a dogmática foi feita ao longo da história. Então, dentro da sistemática, você tem as 3. Né? E aí eu já estou falando um negócio que deve ter feito uma baita confusão na cabeça de quem está ouvindo ou de quem está vendo. No curso não. No curso as etapas estão bem delimitadinhas. Você parte da hermenêutica, vai para a exegese, passa pela teologia bíblica, vai para a sistemática. Quando você cai nas implicações da sistemática, você decide se você vai voltar para a hermenêutica ou não. Não, legal. E dentro disso, para mim, um dos grandes desafios da teologia, como professor, é não só ensinar o que se pensou sobre a teologia, mas ensinar a partir desse pensamento como se pensa a teologia. Não só mostrar o que já se pensou, mas mostrar para o aluno como ele faz o caminho do pensamento. Nesse curso de teologia básica, isso vai ser abordado, vai ensinar o aluno a pensar teologicamente? O propósito do curso é esse. O propósito do curso é esse. É um convite... Fábio, vou contar uma história para ilustrar isso que você quer dizer, tá? Para quem não sabe, o meu primeiro curso de graduação, antes do jornalismo, foi economia. Eu fiz um ano de economia e desisti. E aprendi muita coisa, teve outras coisas que eu não consegui aprender direito, mas eu tinha um professor chamado Eduardo Andrade. Ele não é mais, ele não leciona mais, hoje ele está no mercado financeiro. Mas é uma pena, porque é um sujeito de uma didática absolutamente brilhante, ímpar, invejável. E o Eduardo, ele era nosso professor de microeconomia. Qual que era o papel dele pra gente? O papel dele era fazer com que a gente enxergasse todas as interações humanas
a partir de uma perspectiva econômica. Aí você vai dizer, nossa, que coisa fria. É enxergar capitalismo em tudo, finanças em tudo. E não era isso que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo, na verdade, era fazer com que a gente usasse o sistema econômico para compreender como as pessoas tomam decisões. Usar o sistema de oferta e demanda para perceber como as pessoas tomam as decisões. E era impressionante o que ele fazia, ele aplicava em tudo. Desde o porquê que você escolhe acordar cedo e o outro escolhe acordar tarde, até porque um escolhe ficar solteiro, o outro escolhe casar. E ele conseguia fazer com que a gente enxergasse todas essas decisões da perspectiva econômica de maneira extremamente didática, de maneira que a gente enxergava a economia em tudo, embora a economia não fosse tudo. E uma das frases que ele falava era o seguinte: eu gosto quando vocês fazem piada com a matéria. Só faz piada com a matéria quem entendeu o suficiente para conseguir fazer a piada. Né? A gente só consegue fazer humor com aquilo que a gente conhece. E eu tento trazer um pouco disso pro curso. Como que a teologia informa a sua vivência? Que legal. Isso me lembra muito Kuyper, por exemplo, quando ele vai dizer que a teologia não é um sistema religioso, ele é um sistema de conhecimento para a vida. É um sistema, um óculos, a maneira como você vai enxergar as três grandes relações, segundo Kuyper, né? Com Deus, com o próximo e com a cultura, com o mundo. Eu acho que ao longo da história do pensamento cristão, os melhores pensadores foram aqueles que foram capazes de estabelecer essas relações, essas ligações. Voltando na história dos 4 pilares, dividir teologia desse jeito em 4 pilares é uma coisa muito recente na história do cristianismo. Né? Dividir entre sistemática e bíblica, por exemplo, é uma coisa do século XVIII para cá. Teologia bíblica é algo recente, né? Teologia bíblica com as suas crises, tão novinha que já passou pelas suas crises e tal, mas quando você pega os gigantes da teologia, é difícil você dizer se esse cara é bíblico, se ele é sistemático, se ele é ético. Qual que é a área que esse cara se encaixa? Esse cara se encaixa... Você pega o João Calvino. João Calvino, ele tem as institutas que você poderia enquadrar no que é uma teologia sistemática, numa dogmática. Ele tem os comentários, mas ele tem os comentários. Né? Se você for pegar, por exemplo, Rudolf Bultmann, que nem é um cara que é ortodoxo ou que a gente siga e tal, mas ele foi importante no século XX, sendo de formação um cara bíblico, então um cara da teologia do Novo Testamento, mas a grande contribuição dele é existencialista, quer dizer, ele é importante por causa da contribuição filosófica dele. Hoje ninguém usa Bultmann como paradigma para Novo Testamento. Se pegar acadêmicos do Novo Testamento, ninguém usa Bultmann. Embora respeite e tal, faz parte da história. Agora, você vai para o pessoal da filosofia e da sistemática, o Bultmann tá vivinho da Silva ainda hoje. Né? Muito embora ele não tenha o mesmo tipo de confissão que a gente, para entender porque ele foi importante, a gente precisa entender essas relações de uma teologia que apresenta interconexões dentro das suas propostas e que são relevantes para a vida. Vou continuar no exemplo do Bultmann não como provocação, e eu quero insistir, a teologia do Bultmann não é algo que confessionalmente a gente abrace. Mas é a teologia dele que faz com que ele, uma vez amigo do Heidegger, filósofo, importante filósofo alemão, eles lecionaram juntos em Marburgo durante 5 anos. E durante esses 5 anos eles estudaram juntos o Evangelho de João de modo devocional, assim, tipo,
vamos estudar no recreio. Sabe aquela coisa assim? E eles estudavam juntos ali o Evangelho de João, Bultmann e Heidegger. Quando Heidegger adere à fundação do Partido Nazista, Bultmann é um dos maiores opositores. Aliás, dentro da Universidade de Marburgo, é o grande opositor. E foi a teologia do Bultmann que fez isso. Porque, muito embora não fosse confessional, o compromisso dele, dentro dos limites dele, dentro da visão dele, limitada, não confessional, mas o compromisso dele com o texto não permitia que ele encampasse num projeto como era o projeto do nacionalismo alemão do início do século XX. E mesmo tendo um dos seus melhores amigos sendo um dos grandes validadores daquela ideologia dentro da universidade, ele se distancia. Foi a teologia que fez isso. É a teologia de Bonhoeffer que faz com que o Dietrich Bonhoeffer volte dos Estados Unidos para a Alemanha para dirigir uma igreja clandestina debaixo do risco que o nazismo representava. É a teologia do Stott. Não é só o coração, não é só a disposição. É a teologia do Stott que faz com que John Stott resolva ficar na igreja anglicana e não sair dela, quando se imaginava que a igreja anglicana abraçaria de uma vez por todas o liberalismo. E Stott fala, não, tem que haver uma voz de resistência, eu não posso sair, eu vou ficar e eu vou fazer da All Souls, vou fazer da minha igreja em Londres um foco de resistência. E fez, e está lá até hoje. E está lá até hoje. Se você quer ir numa igreja de teologia confessional dentro da igreja anglicana em Londres, que é uma cidade super pluralista, super pós-cristã, de difícil evangelização, é a igreja do Stott. Stott já morreu faz um tempinho. E o legado está lá. O que fez com que ele estivesse ali e tomasse essa decisão, desafiando outras pessoas importantes que o aconselharam a sair fora. Martin Lloyd Jones, por exemplo, falou para o Stott sair. Stott ficou. O que fez o Stott ficar? Foi a teologia dele. É interessante isso, Vitor, porque a gente vai ter vários cursos e alguém perguntou assim, mas não vai ter teologia da missão? E aí eu respondi, ele falou assim, espero que não. Espero que não, porque a missão é o que antecede todo pensamento teológico. Tudo é missão, né? Porque senão a missão vira uma área da teologia. Mas esse é um desafio da gente conseguir deixar isso explícito. Porque a gente se perde nas grandes discussões. As terminologias complicadas, muitas vezes elas são oriundas disso, tá? Dessas grandes discussões nas quais a gente se perde. Fábio, você estudou no Seminário Presbiteriano Conservador, certo? Eu sou um presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos fazer um podcast sobre infralapsarianismo e supralapsarianismo? Certo? Nem vou entrar no mérito, tá, gente? Mas isso é um detalhe da doutrina da salvação especificamente calvinista, tá? Então... E que tem uma discussão grande em relação a isso. E o pessoal discute bastante essa questão. E a discussão não acaba. Então tem séculos que a discussão está aí e ela não acaba. Tem o seu lugar? Tem o seu lugar. A gente não pode se perder nela. Acho que esse que é o problema. Exato. E a gente se perder nessa discussão. Então a teologia ela é convidativa para a gente elocubrar, para a gente discutir, para a gente apresentar argumentos. E tudo bem, tem o seu espaço. Só que quando esse espaço começa a ficar grande demais, a gente começa a ter que gastar tempo para conseguir deixar explícito um negócio que deveria ser de conhecimento óbvio, que teologia da missão deveria estar entremeado em tudo que a gente faz quando a gente faz teologia. Exato. Eu gosto de um teólogo chamado Michael Zweigel,
que uma parte do trabalho dele, tem alguns teólogos nessa direção que infelizmente a gente não tem traduzido em português, mas uma parte do trabalho dele é simplesmente repetir as coisas óbvias. Então ele tem ele faz teologia no Twitter, que ele chama de Theology 101, que seria teologia básica. São pequenas frases em que ele diz o óbvio. E aí você pergunta para ele, Michael, você é e o cara, doutor, reconhecido internacionalmente e tal, o trabalho dele no Twitter é dizer o óbvio. Michael, por que você fica repetindo o óbvio? Porque o dia que a gente deixar de repetir, pode ser que não seja mais óbvio. Então a gente vai ficar repetindo, teologia da missão tem que ter em tudo. Teologia da missão tem que ter em tudo, teologia da missão tem que ter em tudo. Tem um japonês, tem um teólogo japonês que eu sou um admirador. Olha, eu preciso conhecer. Kosuke Koyama. Para quem não está habituado com o jeito de falar, as coisas é Kosuke. K-O-S-U-K-E. Kosuke Koyama. É outro desses. O cara tem uma formação extraordinária, um ministério e tal. A maior parte das obras dele é deixar o complicado simples. Não, maravilha. E é a função do nosso curso Teologia Básica, né? É isso. E falando do conteúdo, quero falar também, perguntar para você sobre a forma. Tá. Porque a plataforma que a gente tem usado no Instituto Jovens da Verdade foi em parceria com a Olive Tree, dos nossos amigos Silas, né? E Carol. E eles têm uma empresa que já a longa data eles têm trabalhado com mídia, com cursos no mundo inteiro. Como é que você tem visto essa nova plataforma para comunicar de forma mais atraente? Com grande alegria. Então, assim, a gente tem priorizado, a gente tem focado em fazer vídeos curtos. Então, as aulas que estão lá, elas têm um grau razoável de profundidade, mas eles tentam ser uma aula de 1, 2 ou 3 pontos para fixar na sua cabeça. Então a minha tentativa é de fazer uma paulada. É você entrar, tomar uma paulada e sair. Anota uma paulada coisas... de cada vez, né? Exato. Então são vídeos de 8 a 16 minutos, mais ou menos. Então não tem aquela aula de 1 hora. São vídeos de 8 a 16 minutos, que o conteúdo está extremamente condensado, mas ele está todo lá. Então é para assistir anotando. O fato de ter 8 a 16 minutos também torna a coisa convidativa para você chegar e falar assim, cara, acho que eu vou ouvir isso aí amanhã outra vez. E aí entra o trabalho que eu acho que a Olive Tree tem feito de maneira magistral. Edição boa, música de fundo boa, auxílio visual na edição do vídeo. Para mim, uma das coisas mais importantes é a qualidade de som. Né? Qualidade de som, qualidade de captação de vídeo, tá tudo muito bem feitinho. Para quê? Se você ver uma aula chata, mesmo que tenha 8 minutos, você não vai ter vontade de ver de novo amanhã. E essas aulas eu acho que elas estão com essa característica. Não, eu vou ver de novo amanhã porque isso daqui foi curto, foi legal, mas foi denso. Preciso ver de novo. Vou ver de novo, cara. São só 8 minutos. Eu tenho um nutricionista desses influencers de TikTok, de Instagram. Eu não lembro o sobrenome dele, mas é Gustavo, Guto. E ele é bem irreverente, assim, boca suja. Ô Guto, cuida dessa boca aí. Mas ele fala um negócio muito legal, que ele fala assim, cara, todo mundo tem 8 minutos. E ele fala isso sobre relacionamentos, ele não tá falando sobre conteúdo. Mas ele fala que assim, aquela coisa daquele amigo que você não vê há tanto tempo e tal, quer restaurar a amizade, o contato que você tem com ele, todo mundo tem 8 minutos. Então, manda uma mensagem pro cara, fala, você tem 8 minutos? E conta uma coisa em 8 minutos para ele. Porque 8 minutos eu tenho para você. Eu tenho 8 minutos para uma pessoa importante? Eu tenho.
E, cara, quando eu vi isso aí, ele falando, eu falei, cara, é verdade. Se um amigo meu que eu considero me pedir 8 minutos, eu não vou... Eu abro o buraco na agenda para fazer 8 minutos caberem. Então, se você se compromete com um curso como esse, que com sucesso, se eu não atrapalhar muito o trabalho do espírito, é de fazer você conhecer melhor a Deus, porque esse é o intuito de fazer você aprender teologia, é você conhecer melhor a Deus. É fazer com que você tenha 8 minutos de profundidade com o Pai, 15 minutos de profundidade com o Pai. Você vai ter hoje esse tempo, você vai ter amanhã. Não, muito legal. E pensando aqui, ouvindo você falar, estou pensando num jovem que está lá na igreja, começa a aprender teologia. Isso vai ajudá-lo numa perspectiva comunitária? Eu acho que sim. Porque uma das tentações da gente aprender teologia pelo computador, pelo telefone celular, é que o exercício de aprender teologia ele é um exercício solitário, se você está diante de uma tela. Cara, é uma tentação que a gente tem que resistir. O conteúdo do curso, ele é um conteúdo que te incentiva a buscar a vida comunitária, tá? E aplicar esse curso nas suas relações. Então, eu imagino que seja um curso feito para você acessar por aqui, mas para te tirar daqui a hora que o curso acabou. Deixa para lá. Ó, recebi um monte de e-mail, recebi um monte de mensagem. Tô aqui, é aquele vermelhinho, cara, que é um problema. E eu não tô falando nem do Chapolin, nem de política. Mas é aquele vermelhinho, que é aquela bolinha que fica do lado do aplicativo. Sabe? Deixa vermelhinho lá, não tem problema. Tá tudo certo. Não, maravilha. Depois você vai lá e vê o que está acontecendo, né? Até mesmo porque você vai responder essas mensagens, vão chegar outras. Não para. O meu aqui, Jesus, Fábio. O meu aqui, eu tô pensando até mudar de número. O pessoal inventou o WhatsApp para facilitar, complicou tudo. Nossa! Agora, a gente está falando do curso de Teologia Básica, mas esse é o primeiro curso, né? O que está sendo programado para frente? Legal, bom você tocar nesse assunto, porque na esteira a gente tem apologética, que não é uma visão de apologética combativa. Você não vai virar um guerreirinho do Senhor, tá? O nosso curso de apologética não é um curso para tornar você o Rambo da fé. Só os mais velhos entenderam agora. Ser mais jovem não tem o referencial lacrador, do Rambo, né? Ser mais jovem não tem o referencial do Rambo. O nosso curso de apologética não tem como objetivo fazer você o lutador de MMA de Deus. Pronto, agora acho que foi uma referência um pouco mais próxima do nosso tempo, né? A Bia Souza, medalhista, se bem que o judô, talvez o judô se aproxime do nosso estilo de apologética. Você vai saber se defender. Mais suave, né? É o caminho suave, cara, é o caminho suave. Você vai aprender a se defender mas não apenas defender, você vai aprender a ter respostas para as perguntas que estão sendo feitas. Exato. Tá? Ou talvez você vai aprender a respeitar a profundidade de algumas perguntas. Porque nem sempre a gente tem as respostas. Então, a gente vai ter um curso de apologética que vai tratar de existência de Deus, vai tratar de questões da criação, vai tratar do diálogo com a cultura, guerra cultural, não é? Vamos entrar nisso daí. Então, tem aí na esteira o nosso curso de apologética. Tem na esteira também o curso de Teologia e Políticas Públicas. Maravilha. E desse eu espero coisas fantásticas. Tem um nome para participar desse curso, gente, como professor. É que eu não posso confirmar se não confirmou, mas tá quase tudo certo. Para mim ele disse que tá tudo certo. É? Mas... Então,
Então, vamos deixar em suspense. Eu só vou dizer o seguinte, os batistas vão gostar. Vou dizer isso. E de outras denominações também, porque ele vai em tudo que é denominação. Em teologia e políticas públicas, está na esteira. A gente tem um sonho mais ambicioso, que é o nosso laboratório de pregação. Isso eu acho que vai ser incrível. Esse laboratório, eu acho que vai ser sensacional, porque vai fugir apenas da transmissão de conteúdo para quem quer transmitir conteúdo, né? Como é que vai ser esse laboratório? Tá, a ideia é que você que vier entrar no nosso laboratório de pregação, envie as suas pregações por áudio. Você vai receber o conteúdo para aprender como fazer a pregação, etc. E aí, na hora da prática, por que é um laboratório? Para você vai poder enviar a sua pregação por áudio e por vídeo, e você vai receber um retorno dos nossos instrutores, onde dá para melhorar, quais são os pontos que você poderia ter feito de uma maneira diferente, se a sua comunicação está acessível, se não está, se a sua aplicação foi pertinente ao texto que você escolheu. E é por isso que é laboratório, porque você recebeu um retorno. E aí você pode melhorar aquela mesma pregação. Então não é um curso de prática da pregação, é um laboratório de pregação. Isso eu acho que isso é mais pretensioso, porque exige uma organização de entender quantas pessoas a gente consegue atender, quantos instrutores a gente precisa ter, mas esse é fantástico. E estou em conversas com uma pesquisadora internacional aí para a gente ter um curso na área de contextualização do Novo Testamento. Então você que quer aprender um pouco do mundo grego e do mundo judaico do Novo Testamento, é outra coisa que está na esteira, mas mais para frente. Não, maravilha. E é importante a gente ir entendendo todos esses conteúdos, porque a gente pode dizer assim, nossa, quanto tempo vai durar cada curso? Vão ser 6 meses, vão ser 4 meses, aulas de 8 minutos a 16 minutos. Quanto tempo dura um curso básico, por exemplo? Tá, esse curso que a gente tem, o curso básico de teologia, são 16 aulas de 8 a 16 minutos. O projeto do curso de apologética é ter também 16 aulas, com aulas de 8 a 16 minutos. Legal. Tá? O projeto é esse, talvez, pelo conteúdo, a gente tenha que ter mais aulas. É possível que sim. Então, isso a gente ainda vai ver a captação, se a gente vai conseguir encaixar em 16 minutos. Porque o que eu prefiro? Aí é uma coisa... Até mesmo porque o curso de apologética não vai ser só você dando aula, né? Não sou só eu dando aula, esse é um ponto. Então, eu conheço a minha capacidade de concisão. Dos outros professores eu não conheço, esse é um ponto. Segunda coisa, eu prefiro que você ainda tenha uma aula curta e muito boa do que uma aula longa com 2 tópicos. Tá? Ou uma aula curta com 2 tópicos atropelados. Não, desmembra em 2 logo. Aí faz 10 minutos de uma, 10 minutos de outra, em vez de 16 aulas, ficaram 17. Não, maravilha. E como é que vai ser a experiência do aluno nessas aulas? Ele vai ter, por exemplo, nos cursos, possibilidade de fazer pergunta, tirar dúvidas. Como é que vai ser a experiência do aluno, além daquilo que ele vai receber de conteúdo? A plataforma online sempre permite isso, né? Que você... Aliás, essa é uma das vantagens da distância do EAD frente ao presencial. O presencial é legal porque você tem um contato direto com o professor. Isso é insubstituível. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, gente. O contato direto com o professor presencial, ali na sua frente, faz toda a diferença. Não tem nada. Podem inventar o que for, realidade aumentada, óculos virtual, pode fazer o que for, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu lembro de uma aula na Trinity, quando eu estava fazendo meu mestrado, que eu passei por uma situação muito difícil. E o meu professor... eu estava fazendo mestrado, ambiente super acadêmico. E o meu professor me abraçou.
Aquilo foi muito significativo para mim. Aquilo foi muito significativo. Não vou, e esse tipo de experiência, não adianta a gente dizer que a gente consegue reproduzir no ambiente virtual, porque não consegue. Uhum. Em contraposição a isso, você tem o seu instrutor ou o seu professor presencialmente por um número limitado de horas. E ele tem que dar atenção para um número X de alunos e não só para você. No ambiente virtual, você pode perguntar a qualquer momento. Isso isso é uma vantagem indiscutível. Poxa vida, mas eu tive aula anteontem, eu lembrei, tava tomando banho, lembrei da aula e me veio um negócio na cabeça. Pô, no presencial te veio, mas você perdeu, cara. Se você der sorte na aula que vem, você fala pro cara, olha, eu tava pensando. E se tiver espaço na aula presencial, né? Às vezes você está com 40, 50 alunos, não vai ter espaço. Exatamente. E também no mundo que nós vivemos, a aula online é... Não, as minhas dúvidas vêm tudo no banho. Aí eu tô falando da minha peculiaridade, sim, eu sou uma pessoa um pouco esquisita, mas é impressionante. Tem alguma coisa na água lá de casa que me faz pensar melhor. Eu tenho ideia no banho, dúvida no banho. Não, maravilha. Bom, o que você poderia dizer para quem ainda está com dúvida para estudar no Instituto Jovens da Verdade? Faça a primeira aula. Você não vai mais ter dúvida. Maravilha. Olha, eu vi todas as aulas aqui do curso básico. Eu posso garantir para você que, pelo que eu conheço, não há nada disponível no Brasil com tanta qualidade e clareza na transmissão das ideias e na qualidade também da captação sonora, da imagem. É um trabalho que toda a equipe tem feito e tem sido primoroso. Eu não tenho dúvidas também que os demais cursos manterão essa qualidade, tanto de conteúdo quanto de imagem. Espero que você faça parte aqui do Instituto Jovens da Verdade, da FLAM, se você quiser fazer curso de graduação ou pós-graduação. Nossa faculdade, o Instituto, tem trabalhado para seguir aquilo que o Jaziel e a Ivone propuseram no coração deles, que é formar jovens da verdade. Exato, exatamente. Jovens da verdade que tenham um propósito missional na vida e materializem isso na própria existência a partir de uma reflexão bíblica. Muito obrigado, Vitor. Sou eu quem agradece. E é isso. Seguimos e nos vemos no próximo podcast.